Olá meu povo, minha pova. Vamos para mais um vídeo aí. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre mecanismo de decks. Só que são esses mecanismos mais recentes que saiu nesses rádios que o pessoal hoje atualmente chama de boombox, né? Mas na época era somente rádio gravador e pronto. Então, rádio gravador, microsystem, então tem uns mecanismos de deck que pequenas diferenças. Eu queria somente esclarecer isso e matar a curiosidade de algumas pessoas. Eu sou muito apaixonado por fita cassete, por deck, e a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Vamos lá. Vamos começar a nossa explicação sobre o mecanismo de deck. Como eu tinha falado, eu vou falar anteriormente, né? Eu vou falar sobre mecanismos de deck mais recentes. Mais recente que eu falo, os últimos que saíram, né? Em rádio gravador, em equipamentos nesse estilo aqui, ó. Eita, que aqui só tem a frente, né? Então, esse aqui é um Aiva. Cadê? Aqui, ó. NSX 5201. Aqui só tem a frente, certo? E aqui o mecanismo do deck. E a gente tem alguns mecanismos diferentes. Para muitos é a mesma coisa, mas não é. Então a gente tem esse tipo aqui, tem esse aqui e tem esse aqui. Eu vou falar para vocês a diferença, as poucas diferenças entre cada um. Esse aqui, cadê? Esse aqui, esse e esse aqui, eles são chamados de full auto-stop. Esse aqui é somente auto-stop, certo? Eu vou explicar o que significa isso. O full auto-stop é o seguinte: se você colocar a fita para avançar ou voltar, não, aqui, cadê? Voltar é aqui, avançar é aqui. Ou você colocar no play, quando a fita termina avançando, terminou de avançar, terminou de voltar aqui, avançar aqui, ou terminou o play, a fita automaticamente, o mecanismo automaticamente se desliga. Esse aqui, que é somente auto-stop, ele só desliga no play. Então quando se coloca o play, quando a fita termina de rolar as músicas, ele vai se desligar. Mas se você botar para voltar, ou se você botar para avançar, a fita termina e o mecanismo não desativa, ele continua ligado lá. Então observem, preste atenção aqui. Esse aqui, o mecanismo dele, quando ele ativa aqui, ele automaticamente vai subir essa alavanquinha aqui. A fita passa aqui por cima. Como aqui não tem pressão nenhuma, então tanto faz. Observe que quando a fita aqui acaba, o rolo pressor vai esticar a fita e ele vai baixar isso aqui. Quando ele baixa isso aqui, automaticamente ele sobe aqui. Essa rodando aqui, ela tem uma linguetinha aqui, que enquanto ele está rodando, a fita, ele não para de rodar. A fita parou, mas ele não. Então aqui para, aqui estica e aqui continua rodando. Então observe que quando ele ativa aqui, ó, então automaticamente ele vai e desliga. Mas esse é o único auto-stop dele. Esse aqui não. Esse aqui, o que vai acontecer é, enquanto a fita estiver rolando, essa travazinha aqui, deixa eu pegar aqui uma chave de fenda. Essa linguetinha aqui, ó, essa linguetinha aqui, ela empurra isso aqui para baixo. Então enquanto ele estiver empurrando isso aqui para baixo, o deck tá rodando normal, certo? Deixa eu... Então,
Tá aqui, ó. Ele tá rolando aqui, ó. Só que se a fita parar, isso aqui ele vai fazer assim, isso aqui sobe e automaticamente ele desativa aqui. Então observem. Eu vou parar aqui. Cadê? Aqui. Eu vou continuar rodando aqui e vou parar aqui, ó. Então observem que ele vai... Desativou o mecanismo. Quando esse mecanismo aqui, ele tem uma coisa interessante, porque tem gente que bota a fita, aperta a alavanca para voltar. Eita, ele não terminou não. Quando bota para voltar, como o auto stop dele é baseado nesse eixo aqui, então o que é que vai acontecer? Se ele não estiver rodando, o mecanismo desativa do mesmo jeito. Então se você botar esse mecanismo aqui para voltar sem fita, ele vai desarmar do mesmo jeito, ó. Desarmou. Aí o que acontece? Tem gente que pega o equipamento desse, aperta essa tecla sem fita, aí ele desarma, a pessoa pensa que o mecanismo está ruim, mas não, o mecanismo está bom. É só porque ele está sem fita. Aí aqui tá, se você rodar aqui de vez em quando, ele não desarma. Agora aqui não. Se você botar aqui, mesmo sem fita, ele vai rodar eternamente. Agora se você segurar, aí ele vai e desarma. Ó, tô rodando aqui, desarmou, certo? Ele só não desarma se você botar para voltar ou botar para avançar e apertar o pause. Veja, esse aqui sem pause, se você botar para voltar, ele vai desarmar. Mas se você apertar o pause, ele não desarma. Estão percebendo que ele está ali, ó, tá rodando aqui, mas ele não desarma de jeito nenhum. Agora eu vou soltar o pause, ó. Desarmou, certo? Então esse aqui é o full auto stop. E esses mecanismos e esses duplo deck, ele tem alguns equipamentos tem um nome chamado Continuous Play. O que é esse Continuous Play? Esse Continuous Play é o seguinte: deixa eu ver se isso aqui tem logo, para não perder meu tempo. Tem. O que vai acontecer é o seguinte: quando você quer escutar duas fitas, uma seguida da outra, óbvio que esse equipamento aqui não é auto-reverso. Então, você vai escutar uma fita num e depois no outro. Só que esse aqui, você tem que ir numa ordem. Você tem que escutar primeiro nesse e depois desse. E você não precisa ir lá e acionar as duas fitas ao mesmo tempo. Você vai fazer assim, você vai botar a pausa na fita. Nesse caso aqui, no caso dessa fita aqui, desse mecanismo aqui, você vai colocar a pausa não, você vai colocar a pausa nesse aqui, vai colocar a fita e coloca o play. Você vai colocar o pausa nessa e o play, óbvio, com as fitas, né? O que é que vai acontecer? Quando você soltar aqui o play e a fita aqui acabar, observe aqui, quando a fita acabar, cadê aqui o motor? Quando a fita aqui acabar, observem que quando um auto stop descer, ele automaticamente já desliga o pause do outro. Para quem não prestou atenção de novo. Então, ó, quando ele, eu tô parando aqui a mão, ó, e rodando para ele dar o auto stop. Então observem que quando ele desce um, automaticamente ele desce o outro. Se aqui tiver no play, automaticamente ele vai iniciar a outra fita. Então é assim que funciona o Continuous Play. Eu vou mostrar aqui o que acontece. O que acontece aqui, ó, é que essa alavanquinha aqui, ela é presa no pause do outro mecanismo. Então, quando você aperta aqui, ó, observe que, cadê? Aqui. Então ele desativa o outro, a pausa do outro deck. Então observe, ó, aqui só o fato de apertar aqui, ele já desativa o pause. Por isso que você tem que apertar primeiro o play, depois o pause. Porque se você fizer ao contrário, apertar o pause e fizer assim, quando você fizer assim,
ele inicia as duas músicas, ou as duas fitas, ok? Mas nem todo mecanismo de deck ele tem o continuous play. Por exemplo, esse aqui, esse mecanismo aqui, que é o mesmo desse, os dois são iguais, os mecanismos são iguais, mas esse aqui ele não tem o continuous play. Tá vendo aqui que ele não tem a alavanquinha que desativa aqui no pause, certo? Esse outro mecanismo aqui, ele também, só que esse aqui é mais raro de encontrar. Eu não lembro de onde eu consegui esse mecanismo. Ele também é full auto stop. Então ele se desliga. Deixa eu ver se eu consigo rodar ele aqui. É porque ele está sem borracha atrás. Mas deixa eu ver se eu consigo. Então, onde eu preciso lubrificar. Se eu botar ele para voltar, deixa eu ver se ele vai desligar. Pronto, já desligou, tá vendo? Se eu botar o play e segurar, ele vai se desligar. Ele aqui ficou duro. É porque esse aqui tá ruim de rodar porque tá sem a polia. É porque o meu dedo tá afastando ele aqui. E não é pra afastar. Tá errado. Deixa eu fazer com mais calma. Deixa eu fazer nesse outro aqui. Esse aqui tá... ele tá meio duro. Deixa eu fazer aqui o play. Aqui é voltar. Play. Então deixa eu segurar aqui e rodar. Eu acho que é nessa parte que fica duro. Pronto, é na parte que ele quer desativar. Então esse aqui também é full auto stop. Então se eu botar para voltar e rodar, se não tiver fita nenhuma e nem a pause estiver ativada, ele vai desativar, porque o full auto stop normalmente ele é baseado em um dos eixos, certo? É a mesma coisa do deck profissional. Então deixa eu ver se ele vai desativar. Ó, ficou duro, pronto, desativou. Então esse aqui é o full auto stop, certo? Eu não sei em que equipamento esse aqui vem. Esse aqui é somente auto stop. Então é só essa alavanquinha aqui. Inclusive a maioria dos mecanismos de deck daqueles Walkman baratinho é baseado nesse aqui, o mesmo sistema de travamento. O Aiva, o Sony não, Aiva Sony é diferente, mas os baratinhos eram baseados nesse aqui, desse mesmo estilo aqui. Tem essa alavanquinha aqui. E qual a diferença também entre eles? A diferença entre eles também é em relação, se o deck é de um gravador que é deitado, as teclas vêm para cima, feito esse aqui, ó. Então esse aqui, a tecla, quando a tecla ela é na própria, o teclado é na própria tecla do deck, é porque esse mecanismo aqui ele funciona não, ele é de um equipamento que funcionava assim para cima. Quando é desse tipo aqui, que tem essas teclas aqui, feito esse aqui, ó. Então as teclas, elas têm as teclas do mecanismo, elas são aqui, ó, um pouquinho envergadas, certo? E a outra diferença, que não é muita coisa, é dependendo. É muito carro passando aqui, gente. A outra tecla é dependendo da forma de gravação. Então, se a cabeça de apagamento ela for AC, que é essa cabeça aqui, então esse ferro aqui que segura toda essa parte frontal, ela é um pouquinho maior. Observe que o mesmo mecanismo, cadê? Esse aqui não, esse aqui. Esses mecanismos aqui, ó, eles são iguais, tá vendo? A única diferença é porque esse aqui era de um equipamento que ele era em pé, esse aqui foi de um equipamento Toshiba.
mas o mecanismo em si ele é o mesmo. Mas observe, não, os dois aqui são AC. Deixa eu pegar um que seja... Pronto, aqui. Nem precisa se preocupar. Quando a cabeça de apagamento ele é AC, então esse ferro aqui, ele é bem grande e vem para cá. Quando ele é aquele ímã, o ferro é bem pequenininho, porque o ímã fica aqui. Deixa eu pegar aqui um com ímã. Pronto, é mais ou menos estilo aqui. Não é nesse mecanismo, os mecanismos não são iguais, mas aqui é do mesmo jeito. Alguns ele vem com parafuso aqui e outros ele vem com a trava aqui, certo? Então esse aqui ele vem com a travinha aqui, ó, para prender o ímã, prender essa alavanquinha aqui que tem o ímã. Então essa alavanquinha aqui, óbvio, ela só vai subir quando você for gravar, certo? Lembrando que qual a diferença entre esse e esse? É porque esse aqui, se você subir por acidente, automaticamente ele já apaga aquele pedaço da fita, porque aqui já está o ímã. Esse aqui raramente ele apaga, porque se você só subir e ele não ativar o REC, ele não vai apagar, porque esse aqui ele vem uma tensão AC aqui para poder apagar. Ele vai gerar um campo aqui. Pode ser que apague, mas ele é mais difícil do que esse. E lembrando que para subir, óbvio, a fita ela tem que estar sem aquele lacrezinho em cima. Quando a fita está sem um lacre, quando ela passa aqui, ela desce e sobe, certo? Ela sobe e desce, que diga. Então, quando ele desce para cá, ó, ele vai travar o mecanismo. Então, por isso que evita de gravações acidentais. Quando você bota a fita com lacre, isso aqui, ó, ele vai fazer assim, ó. Ele vai subir e vai, cadê aqui, ó? E vai destravar, vai abrir o caminho que é para poder subir tudo. Então observem que quando ele faz isso, ele leva junto o play, que não precisa apertar o play, certo? E leva também o ímã. No caso da cabeça apagadora AC, independente de você ligar o gravador, o que vai gravar ou não, o REC, a cabeça sobe do mesmo jeito. Mas qual é a diferença? É porque essa cabeça aqui, ela só apaga quando ativa o REC. Quando ela não está ativada, ela está servindo somente como caminho. E quando ela é desse aqui, o caminho é feito por essa borrachinha aqui, ó. Não sei nem se está legível aí para vocês, certo? Então a fita vem, passa aqui na cabeça e é puxada aqui no rolo pressor, certo? A maioria dos equipamentos, a maioria dos mecanismos de deck, ele tem o funcionamento bem parecido. Eu vou pegar esse outro aqui que ele é menor. Esse aqui que só tem um. Então observem que como é que ele funciona. Quando ele dá o play, ó, deixa eu pegar aqui. Quando ele tá muito duro esse aqui. Pera aí, pessoal, vou pegar outro aqui. Esse aqui não presta. Esse aqui ele tá sem prestar. Tá com a aparência de ser novo, mas ele não presta porque ele estava todo enferrujado. Eu já tirei esse aqui, já pintei, já desmontei ele todinho. Era para ter feito, desculpa aí, tô devendo a vocês essa desmontagem e montagem, mas é porque eu estava tão curioso que eu terminei fazendo isso. Mas esses decks aqui, eles não estão funcionando porque eu comprei ele de um equipamento e alguém tinha aberto o equipamento, e esse equipamento aqui, ele tem aqui um tipo de embreagem, e essa embreagem caiu dentro do equipamento, mas a pessoa que abriu para limpar, eu acho que tinha barata dentro, porque esse deck aqui tava umas partes enferrujadas com cocô de barata, mijo de barata. Então a pessoa que abriu para limpar jogou esses compartimentos aqui fora, que seria justamente, eita, esse aqui não dá para ver não, algo parecido com isso aqui. Então esse deck aqui,
apesar dele estar aparentemente novinho, ele não tem aqui, ele não tem essa polia aqui, que é justamente o que vai fazer com que rode tudo isso aqui de acordo com o comando que você dá. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso aqui. Isso aqui é o seguinte: quando você aciona qualquer tecla, exceto pausa, ele vai mexer numa lingueta aqui dentro que vai ativar essa chavezinha aqui. E essa chavezinha é ela que vai ligar o motor. Quando ela liga o motor, esse motor aqui, ele vai rodar o capstan. Aqui está sem o capstan, que é esse aqui. Ele vai rodar isso aqui, esse aqui, e vai rolar esse aqui, que é o que está com a embreagem, certo? Então quando você aperta aqui o play, o que é que vai acontecer? Observe aqui, ó, bem devagarzinho. Essa engrenagem aqui, ela tem uma engrenagemzinha aqui pequenininha. Ela tem essa engrenagem grande aqui, a de fora. Ela tem essa engrenagem de fora e tem uma pequenininha aqui. Quando você aciona o play, essa engrenagem pequenininha liga nessa engrenagem aqui, e essa engrenagem aqui, ela liga no eixo que vai rebobinar a fita, que ela vai enrolar a fita. Essa engrenagem aqui, pessoal, ela não tem força para puxar a fita, porque quem puxa a fita é o capstan junto com o rolo pressor, certo? Então, por isso que quando você bota pausa, ele afasta aqui e afasta aqui, porque se ele não afastasse aqui, ia terminar partindo a fita, ok? Quando a fita enrola, é porque o capstan junto com o rolo pressor tá puxando a fita, e alguma coisa fez com que a fita não enrolasse aqui, certo? Então, por exemplo, se essa correia pequenininha, porque vem uma correia grande do motor para cá, e aqui por trás vem outra que pega aqui nessa embreagem. Então, se a da embreagem partir, a fita vai enroscar, porque não tem como puxar isso aqui. E obviamente, como isso aqui não está rodando, ela não vai desarmar a fita. Quando você desarma, ou quando ela tem o auto stop aqui, ela se desarma, ela desarmou, ela volta tudo para o lugar e o motor para. Quando você aperta o retrocesso para a fita voltar, observe que ele vai ligar a chave do mesmo jeito, tá vendo? Então, se eu ligo o play, ele liga a chave do motor. Se eu aperto aqui, a chave do motor. Se eu aperto aqui, a chave do motor. Então, para avançar, retroceder o play, ele vai sempre ligar a chave do motor. E quando o motor roda, automaticamente já liga esse aqui e liga esse aqui. Quando você bota para voltar a fita, esse aqui que está rodando o tempo todo, a partir do momento que liga o motor, ele vai ligar junto com esse aqui. Então esse aqui é o que vai fazer a fita voltar. Lembrando que esse aqui não tem auto stop. Então cuidado para não esquecer de botar a fita para voltar e deixar lá. Vai partir a fita? Talvez não, mas o que pode acontecer vai ficar aqui forçando o motor, pode queimar o motor, ou pode, porque como isso aqui, essa embreagem aqui, tem uns que tem embreagem, tem uns que não tem, a polia é colada direto, a rodana é colada direto aqui no eixo, então vai ficar aqui forçando, pode partir a borracha ou pode queimar o motor. Então, quando botar para avançar, observe, esse mecanismo aqui não tem full auto stop. Para avançar, ele vai fazer o mesmo processo. Então, só que agora ao contrário. Quando você bota para voltar, essa engrenagem aqui, ele cola com a engrenagem da esquerda. Quando você bota para avançar, essa aqui, ele vai fazer
com que ligue o da direita, certo? Então, ó, esse aqui, para você voltar, ele liga direto com a engrenagem do eixo. Esse aqui, para avançar, não. Para avançar, ele vai ligar com esse. E esse aqui é que vai rodar o eixo. Então, observem. Bem devagarzinho aí. Tá vendo? Então, ó. Então, para ele ter um pouquinho de força, então ele liga tanto esse aqui, como esse aqui junto desse. E o outro, ele só liga um. Ó, tô rodando aqui por trás, ó. Então é assim que funciona. Então observe que o auto stop aqui, ó, ele não vai ter interferência nenhuma, porque essa alavanca aqui, ela nem sobe. Então ela não vai desativar nunca, nem avançando e nem retrocedendo, porque tudo depende dessa alavanca aqui. E essa alavanca aqui, ela só sobe no play, ó. Só sobe no play, ó. Certo? Então, de mecanismo, dúvidas sobre mecanismo, era isso que eu queria tirar, era isso que eu queria falar para vocês. Esse aqui aparentemente tá diferente, pessoal, porque esse aqui tá sem o capstan. Que eu tirei esse aqui, que eu desmontei esse aqui, ó, que ele tava enferrujado. Aí algumas partes eu pintei. Essa parte aqui tá pintado. Veja como, mais ou menos como tava. Esse aqui eu ainda tô pensando se vale a pena recuperar. Olha como é que tá. Aparentemente. Não, não é esse não, calma. Esse aqui tá filé. Esse aqui, pessoal. Ó que desgraça, tá. Então, esse aqui eu estou pensando se eu vou ajeitar ou não. Mas se esse aqui eu for ajeitar, eu vou filmar para mostrar para vocês, certo? Olha como tá. Esse aqui era de um duplo deck e ele tinha o Continuous Play. Tá vendo aqui? Então era isso, pessoal. Então esses mecanismos mais recentes de última geração, era essa dúvida que eu queria, essa dúvida não, esse conhecimento que eu queria compartilhar com vocês. O que é auto-stop, o que é full auto-stop, o que é continuous play. Espero que tenha ajudado alguém aí, né? Porque nem muita gente gosta de deck. Eu sou apaixonado por deck, sou apaixonado por fita. Então esperem mais coisas aí no canal sobre fita, cassete, sobre deck. E deck também eu tenho um monte, tudo com defeito, mas eu não tive a oportunidade de filmar ainda, por isso que não está no canal ainda, certo? E por enquanto eu não pego serviço de cliente, porque cliente gosta de coisas rápidas e eu não trabalho com isso. Isso aqui é um hobby que eu tenho, eu amo a eletrônica, mas eu trabalho com outra coisa e eu só faço no meu tempo livre. Eu raramente tenho tempo livre, mas é o que eu procuro fazer, porque eu faço com muito amor, muito carinho. Ok? Valeu e até mais. Um abraço para vocês.